Saudação a todos que nos assistem. Hoje estaremos a falar sobre a justificação pela fé. E a pergunta que vem é: o que é justificação pela fé? Vamos analisar o livro de Romanos, mas antes queria lhe convidar a partilhar esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer e saber o que é justificação pela fé. Vamos analisar o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 começa a mostrar aqui: justificado, pois, temos paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. O que é justificação? O primeiro livro de Romanos começa a mostrar que por meio de Jesus veio uma justificação. Por que tinha que haver uma justificação? O que é que Jesus trouxe, para ser justificado? Ou melhor, o que é que o homem cometeu e que fez com que Jesus viesse justificar-nos? Continuando, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que diz assim que por meio de um homem entrou o pecado. E este pecado que começou com Adão e Eva superabundou para todos. Então, logo, Jesus veio justificar o pecador, por conta do pecado que se havia cometido. Então, Jesus veio justificar o pecador, porque por um que é Adão, o mundo entrou em pecado. E ao exemplo disso, começamos a dizer o seguinte: imaginemos que você nasce numa família que tem um problema com outra família. E dentro dessa família, você nasceu. Só que nessa família já tem problema com outras famílias. E dentro disso, você também está incluso, porque a vizinha que odeia a tua família, ao te ver, vai ver o selo e a marca da tua família. Então, logo, a tua pessoa será representada pelos problemas que os teus pais e a tua mãe concederam diante desta vizinhança. Então, assim, também o pecado por meio de Adão. Adão cometeu e todos nós ficamos sujeitos ao pecado. Então, carecíamos de alguém que viesse justificar a seguinte pergunta: mas eu não estava lá, por que Deus me considera como pecador se eu não estava no Éden? Mas Adão disse que a Eva me enganou. A Eva disse que a serpente me enganou. Então, Cristo veio para justificar diante do mundo se essas pressões, se esse ato foi querendo ou foi não querendo, porque a punição tinha que vir. Então, ele veio fazer isso. Ele veio para justificar. E para justificar isso, que Adão é culpado ou não, fez o seguinte. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 15. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram, muitos mais pela graça serão superabundados em suas vidas. Quer dizer que justificação pela fé é falar da graça que Cristo ofereceu a todos nós. E é nesse ponto que queria entrar. Jesus, sabendo que o homem pecou, e o homem justifica de que não pequei, pai, a serpente me enganou, não pequei, pai, a mulher que me deixa me enganou. Então Jesus falou: tá bom, vou dar uma solução. Vou vir morrer, vou vos oferecer uma segunda chance. Mediante essa segunda chance, vocês vão provar se foi um engano ou foi preferência. Eu vou vos dar exemplo de vida, eu vou andar diferente e vou ver se vocês vão andar também assim. Então, a morte de Jesus, ela foi dada para toda a humanidade. Por isso é que no versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo para morrer por quê? Por nós. Então, mediante essa situação, Jesus veio justificar o homem. Olha, eu vou morrer por você. Todos que me seguirem, terei a bagagem suficiente para dizer assim ao meu pai: pai, você me ama e me entregaste, ouve? O fulano de tal, ele não pode morrer, mas Satanás vai vir. Mas ele era bêbado. Ele matou alguém. Ele vai falar: não, aquilo foi um acidente. Porque ele reconheceu e nunca mais matou. Mas pai, ele é um bêbado.
é prostituta, é fofoqueiro. Mas sendo ele fofoqueiro, pai, será que ele merece? Você vai falar, não, ele uma vez fofocou, mas já não fofoca mais. E aí Jesus terá como justificar o homem diante de Deus e do universo que o fulano de tal, ele merece a vida eterna, Satanás lhe enganou. Porque Satanás põe consciente ao mundo de que ele não enganou, eles escolheram por preferência. Sim, quando você pensa em fornicar, é preferência tua. Quando você pensa em roubar, é preferência tua. Quando você pensa em matar, é preferência tua. Mas uma coisa é, mas quando você reconhece diante de Deus, Deus consegue entender que não foi tua vontade. Foste enganado. Nessa tarde, nessa manhã, estou a falar para alguém que já pecou tanto, que acha que o seu pecado não tem perdão. Entende que ele não merece a vida eterna. Porque o que ele fez é muito. Estou a falar para alguém que se calhar não consegue sair da droga, não consegue abandonar o cigarro, não consegue abandonar os jogos de aposta, Angofute, Primobet, não consegue abandonar. Estou a falar para alguém que vive vida toda no viatório e já apostou muita coisa e perdeu. E não consegue abandonar. E acha que Jesus não tem poder para salvar. E acha que a sua vida não tem mais solução. Eu queria te dizer, tem solução. Observa o último versículo que vamos ler. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Mas aonde o pecado aumentou, superabundou a graça. Amém? Quando você vê que você não tem solução, saiba que aí começa o processo da graça de Cristo. E é ali onde Jesus entra para te salvar. Ele quer justificar. Ele quer dizer assim diante dos mundos: o fulano de tal não é culpado. Porque quando lhe apelei, aceitou a graça. E é isso que ele quer fazer para todos nós. Você quer aceitar esse convite? Quer aceitar esse convite? Você quer começar uma vida com Deus? Um caminho bonito com Deus? Você quer abandonar a bebida? Você quer abandonar o adultério? A fornicação? A masturbação? Você quer abandonar o espírito de luta? As drogas, quer sair lá? Você quer abandonar a feitiçaria? Eu lhe convido. Junta-se a Cristo. Para que quando Ele voltar, naquela manhã gloriosa, Ele diga assim: este meu filho nunca, esta minha filha nunca adulterou. Mas Satanás acusar, mas ele nunca adulterou. E este é o convite que eu te faço. Arrepende dos teus pecados, entrega-se a Cristo e Ele vai te falar. Continue aí, nos seguindo. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe.